Beleza. Tá gravando aí? Vai, senta aí. Isso dá certinho agora dá certo. Tá certo? Então vamos lá, ó. Então esse teorema diz, né? Você pega f de I em J, I J intervalos, f de I J uma função. Se f é contínua e invertível, então f a menos 1 de J I é contínua. Nas notas há um exemplo de uma função que é contínua, é invertível, mas a sua inversa não é contínua. E este exemplo não fere esta proposição, esse teorema, porque lá os domínios não são intervalos. Tá? Então consultem nas notas. É um exemplo também bem técnico de um exemplo de uma função que é contínua, ela é invertível, mas a sua inversa não é contínua. Só que lá, repito, você não está com intervalos, não é uma função do intervalo I no intervalo J. Porque uma função que vai do intervalo I no intervalo J, se ela é contínua e invertível, então a sua inversa é contínua. Tá certo? Só lembrando aqui, né, pessoal, que se você tem uma função f de I em J invertível, aqui, é que lembrando, isso aqui já foi visto, tá? Sendo f de I em J invertível, tem-se, tá? f a menos 1 de f de x é x qualquer que seja, isso é a definição, tá? F a menos 1 de f de x é x, qualquer que seja o x pertencente a I, primeiro. Segundo, f de f a menos 1 é o que eu vou usar a letra de y, é igual a y, qualquer que seja y pertencente a j, e vale o seguinte, dados x em I e y em j, e y em j, tá? X é a imagem inversa, é f a menos 1 de y, se somente se y é igual a f de x. Em verdade, essa terceira, tá, é uma síntese dessas duas primeiras. Então não esqueçam destas proposições. Então, sendo f de I em J invertível, nós temos isso. E tem uma proposição que diz, isso é o que caracteriza a inversa, né? Ser invertível. A inversa é única, tudo isso já foi discutido. E tem uma proposição que diz, uma função de I em J é invertível somente se ela é injetiva e é sobrejetiva. Em verdade, esse é um resultado que vale para qualquer função de qualquer conjunto A em qualquer conjunto B. Ela é invertível somente se ela é injetiva e é sobrejetiva. Isso é uma proposição. Isso é um resultado que se prova. Tá? Não use isso como definição. Isso é uma proposição. Mas aí, esse resultado aqui, esse resultado aqui, esta proposição, está aparecendo aí ainda? Essa proposição diz o seguinte, vamos a ela de novo. Sejam I, J intervalos e f de I em J uma função. Se f é contínua e é invertível, então a inversa é contínua. Então, de novo, pensemos assim. O gráfico da f é um contínuo, como o gráfico da inversa é o simétrico, né, como se fosse o espelho aqui, né?
Então é o reflexo em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante do gráfico da F, o gráfico da inversa é o reflexo. Então se isso aqui é um arame, isso aqui também é um arame. Então se a F é contínua, a F a menos 1 é contínua. Lembrando que tem as demonstrações precisas nas notas. E a consequência disso é o seguinte teorema, conhecido como teorema da função inversa. Teorema é o seguinte: sejam I e J intervalos P pertencente a I e F de I e J uma função contínua e invertível. Lembrando, esse resultado é para intervalos, tá? I e J são intervalos, tá? P em I e F de J é uma função contínua e invertível. Conclusão, pelaquela proposição lá, a inversa é contínua. Mas o teorema diz o seguinte: se a função F é diferenciável em P, se a função F é diferenciável em P, então a inversa da F, a F é menos 1, é diferenciável em F a menos 1 de P e em F a menos 1 de P e a derivada, tá? Então, desculpe. Então, F a menos 1 é diferenciável em F de P, que F a menos 1 de P. F a menos 1 é diferenciável em F de P e a derivada da inversa em F de P é 1 sobre a derivada da F em P. Antes que você ache estranho esse teorema, vamos dizer assim, naturalizá-lo, tá? Torná-lo natural. Olha, está aqui a reta, está aqui o intervalo, a reta, e aqui você tem o intervalo I, e aqui você tem, digamos, o intervalo J. Daqui para cá você tem a F vai de I em J, a F é contínua, é invertível, então a sua inversa vai de onde para onde? De J para I, a sua inversa. O que é que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte: bem, se F é diferenciável em P, olha, o P está em I. O P estando em I, onde é que está o F de P? O F de P está em J. Então esse teorema diz o seguinte: se a função F é diferenciável em P, tá? Então a inversa da F é diferenciável em onde? Em F de P, e a derivada da inversa em F de P é o inverso multiplicativo da derivada da F em P. E faltou uma coisa, tá? Você vê que para fazer essa conta, o F' de P tem que ser diferente de zero. Então eu cometi um erro, vou consertar. Se F é diferenciável em P e
Faltou uma hipótese aqui. I, a derivada da f em P é diferente de zero, então, agora tá correto. Então, a função inversa da f é diferenciável. É diferenciável aonde? Em f de P, e a derivada de f a menos 1 em f de P é 1 sobre f de P. Isso aqui é fundamental. Porque, observe, observe. Se a derivada da f em P é zero, significa que a reta tangente ao gráfico de f no ponto P é uma reta o quê? É uma reta horizontal. Então, a reta tangente ao gráfico da inversa no ponto f de P vai ser uma reta vertical. Aí não tem derivada. Olha aqui, ó. Você vê aqui, olha esse desenho aqui. Vamos aproveitar esse desenho aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Pega aqui. Suponha que a sua f faz isso. Eu vou tentar aproveitar esse desenho. Suponha que a sua f faz isso. Aí está aqui o ponto P. Está aqui o ponto P. Está aqui o valor f de P. Então suponha que a reta tangente aqui é uma reta tangente horizontal. Ou seja, a derivada da f em P é zero. Então quando eu vou, esse ponto aqui é o P. E esse ponto aqui é o f de P. Então, como é simétrico lá, o f é menos 1, faz isso. Ó. É o simétrico, né? Também daqui, ele faz isso. Digamos, tá? Ou coisa feia, mas tudo bem. Então, aqui está o P, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, está aqui o simétrico. Aqui está o P, ó. Aqui está o P. Onde é que está o F de P? Está aqui, ó. Esse aqui é o F de P. Que é exatamente, está aqui o P, está aqui o quê? O F de P. Passa por aqui, tá? Então, se a derivada em P é zero, a reta tangente é horizontal. Aí a reta tangente ao gráfico da inversa, no ponto F de P, vai ser uma reta o quê? Vertical. E se a reta tangente é vertical, não tem derivada. Tá? Então, o teorema, vamos ver, vamos dar para cá. O teorema diz, sejam I e J intervalos, P e I, F de I e J uma função contínua e invertível. Se f é diferenciável em P e f' de P é diferente de zero, então a inversa da f é diferenciável em f de P, ou a inversa, derivada em f de P, então ela é diferenciável em f de P, e quem é a derivada da inversa em f de P? É o inverso da derivada da f em P. E a prova desse teorema, se você usar esse resultado aqui, ó, se você usar esse resultado aqui, usando esse resultado aqui, fica simples. O resultado diz o seguinte: uma função do intervalo I no intervalo J, contínua e invertível, a sua inversa é contínua. E é isso que eu vou usar para fazer a prova desse resultado. Então, prova. Admita as hipóteses. Tá, prova. Admita as hipóteses.
Demita as hipóteses. Quais são as hipóteses? A F é diferenciável em P e F' de P é diferente de zero. Daí, é um número real, o limite é um número real não nulo, é um número real não nulo, o limite é um número real. Deixa eu consertar isso aí. É um número real não nulo, o limite. Que limite? Limite com x tendendo a P de quê? De f de x menos f de P sobre x menos P, esse limite. Bem, mas o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular esse limite aqui. Limite com y tendendo a f de P de quê? De f a menos 1 de y menos f a menos 1 de f de P sobre y menos f de P. É esse limite que eu estou querendo calcular. Tá? Porque esse limite, em existindo e sendo um número real, é a derivada da função inversa f a menos 1, aonde? Em f de P. Tá? Mas quem é esse limite? Esse limite é o limite com y tendendo a f de P. Ó, isso aqui vai ficar f a menos 1 de y menos. Quem é f a menos 1 de f de P? É P. E quem é o y? É f de f a menos 1 de y menos f de P. O y é o f a menos 1 de y. Olha aqui, ó. Qualquer que seja o y pertencente a j, o f de f a menos 1 de y é y. E qualquer que seja x pertencente a i, f a menos 1 de f de x é x. Então, observe. Agora eu deixei o espaço aqui porque eu vou fazer o seguinte, ó. Daí, com a mudança de variável, u igual a f a menos 1 de y, daí com a mudança de variável, u igual a f a menos 1 de y, tem-se o seguinte, esse limite vai ser o limite, tá? E aí eu vou fazer a mudança, u igual a f a menos 1 de y. Ora, a função f a menos 1 é contínua, por aquele resultado lá. A f a menos 1, ela é contínua, em particular, ela é contínua em f de P, ou seja, quando o y tende a f de P, f a menos 1 de y tende a f a menos 1 de f de P. Então essa mudança fica o limite com u tendendo a P, tá certo? Porque, de novo, quando o y tende a f de P,
F a menos 1 de Y tende a F a menos 1 de F de P. Ou seja, o U tende a P. E tende mesmo. Sabe por quê? Porque a função F, ela é injetiva. A função F, ela é injetiva. A F a menos 1 também é injetiva. Então, isso aqui vai ficar a seguinte coisa. Vai ficar o limite quando U tende a P. F a menos 1 de Y é U menos P. Tá? E aqui vai ficar F de U menos F de P. De novo, isso é possível por quê? Porque quando o U tende, quando o Y tende a F de P, o U tende a P. E tende, tá certo? Por essa mudança. Porque o F a menos 1 de Y tende a F a menos 1 de F de P, que é P. Mas a F a menos 1 também é injetivo. Então isso aqui está perfeito. O F de U tende a F de P também, porque é injetivo. Isso aqui nunca é zero, tá? Com U tendendo a P. Então isso aqui fica o limite com U tendendo a P. E aqui eu vou explicar e escrever isso como sendo U1 dividido por, aí aqui fica F de U menos F de P sobre U menos P. Ora, mas esse limite aqui embaixo, com U tendendo a P, é 1 sobre a derivada da F em P. Encerra e começa.